A coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, Thelma Taurepang, é originária da terra indígena Araçá, em Roraima, de onde migrou para a comunidade Mangueira. Mãe de 3 filhos e avó de 2 meninos e uma menina, ela é acadêmica em antropologia pela Universidade Federal de Roraima e uma das lideranças mais conhecidas na luta pelos direitos das mulheres desde 2005. Foi cacica dentro de sua aldeia, professora da comunidade e logo depois assumiu a coordenação do Conselho Indígena de Roraima, uma organização de renome internacional reconhecida pela conquista da raposa Serra do Sol e por ajudar os Yanomamis na luta pela demarcação. Thelma, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Conta para a gente onde você nasceu, como foi que você se integrou à luta das mulheres indígenas da Amazônia brasileira. Sou Thelma, do povo Taurepang, sou de uma descendência indígena Taurepang e Uapixana. O meu pai, falante, minha mãe Taurepang, falante. Meus avós saíram da savana, da Venezuela, e como nós, povos indígenas, nunca tivemos fronteira. Os meus avós sempre tiveram ligado à savana, à floresta, ao cerrado, e que eu venho de uma família com o sobrenome de tenente, né, dado pelo meu avô, e nós estamos, né, ali na região do Amajari, no estado de Roraima, dentro da comunidade Araçá, terra indígena Araçá, comunidade indígena Mangueira, né? Então, a gente, até certo tempo, nós morávamos dentro da terra indígena Araçá e depois nós saímos para uma comunidade que se chama Mangueira. Sou mãe de 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. Sou avó de 2 meninos e uma menina. Sou acadêmica em antropologia, ênfase em educação indígena pela Universidade Federal de Roraima e cursando também uma graduação dentro da UE, que é a Universidade Estadual, né, do meu estado de Roraima. E mais ou menos a gente começa a ingressar no movimento indígena diretamente desde 2005, onde eu fui para dentro do movimento diretamente, né? Saí da cozinha, porque era um lugar que eu gostava muito de estar, né? Porque era ali que nós também alimentávamos toda uma assembleia, cuidando das nossas lideranças indígenas. E quando chegou um dia, eu fui convidada para ser tuxaua, né, cacica de dentro da minha aldeia, de dentro da minha comunidade indígena Mangueira, e foi um processo muito rápido, de 2005 para 2010, porque eu fui cacique dentro da minha aldeia, eu fui professora dentro da minha comunidade, e logo em seguida eu fui para uma votação e assumo a coordenação do Conselho Indígena de Roraima, uma organização de renome internacional pela conquista da raposa Serra do Sol, por ajudar também os povos Yanomamis
a demarcação do território Yanomami. Então, foi um processo de assumir uma liderança dentro do movimento indígena. Em 2016, eu assumo a coordenação da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, a qual estou hoje. Hoje também eu sou cofundadora da Amiga, sou cofundadora do Fundo Podali, sou também fundadora da organização Filhas da Terra, e a UMIAB ela tem assento em várias instâncias, como dentro da COIAB, dentro da PIB, dentro da COICA, dentro do Observatório do Clima, dentro do Comitê de Mudanças Climáticas, e assim a gente, durante de 2005 até 2025, nós temos estado diretamente ligada ao movimento indígena e também na luta sempre pelo direito da mulher indígena. Essa luta, ela não é fácil e enfrentamos desafios, mas nós temos uma meta, que é assegurar a vida das próximas gerações. O território Thelma Taurepang está aqui, né? O território onde você vive é um território demarcado? Sim, ele foi demarcado em ilha. Eu assisti todo esse processo de demarcação, né? Onde os meus tios eram os caciques de dentro das aldeias, que hoje são 22 comunidades indígenas, aldeias, como queiram entender melhor, e esse lugar que hoje é o meu território, eles foram demarcados em ilhas, né? Porque a FUNAI entendia na época, com a coordenação, que em ilhas a demarcação elas sairiam muito mais rápida, e que na realidade a gente viveu que as demarcações da terra em ilhas, elas deixaram os fazendeiros ao redor, né, que muitos desses nos ameaçavam para a retomada das fazendas, né, que foram demarcadas. E que, na realidade, não eram fazendas, né? Quando os meus avós, os meus bisavós chegaram lá, não era a terra como uma toda, né? E a gente foi, como eu acabei de falar anteriormente, nós, povos indígenas, nós nunca tivemos fronteiras. E aonde nós chegávamos, nós tínhamos uma morada. E cuidamos, né? E a gente sempre cuidou dessa nossa morada com muito respeito. E como é que a sua organização atua na defesa das mulheres indígenas? Que tipo de atividade vocês realizam? Nós fazemos várias atividades na questão sobre violência, na questão sobre mudanças climáticas, o cuidado com a terra, a economia, o desenvolvimento sustentável. A UMIAB, ela tem feito um trabalho desde 2009, que foi a sua fundação, que foi de 2009, no dia 13 de junho, dentro da terra indígena Cricati, porque a UMIAB ela era um departamento dentro da COIAB. Então, em 2000, até chegar a 2009, houve um processo de entendimento entre as mulheres indígenas que queriam fazer uma organização, que queriam se organizar mais ainda, para que se desse aquela autonomia que as mulheres precisam ter
né, de voz, de atuação, de espaço, a ocupação do espaço, mas sempre trabalhando em conjunto com a organização MUMIAB, a organização COIAB, de onde nós formamos a organização MUMIAB. E nós temos desenvolvido esse trabalho diretamente com as mulheres indígenas, com rodas de conversa. Também nós desenvolvemos os projetos com a medicina tradicional, e assim, fazendo atividade com as mulheres para que elas entendam que elas precisam ocupar esses espaços, elas precisam ter voz, elas precisam ter autonomia de decisão. E, ao longo do tempo, foi isso que nós fizemos com a UMIAB, né? Então, eu assumi a UMIAB em 2016, o meu término como coordenadora geral da Organização das Mulheres Indígenas de Roraima termina agora no dia 9 de abril de 2025. Aonde teremos uma eletiva. Aproveitando a ATL, para que as mulheres também participem, que a ATL é um espaço, né, de visibilidade também às mulheres indígenas dos biomas. E, assim, você passou todo esse tempo à frente da sua organização. Você observa que houve alguma evolução em relação aos direitos das mulheres, ou mesmo em relação aos direitos dos indígenas no seu território? Sim, com certeza, porque hoje nós temos organizações indígenas que têm autonomia de decisão, de planejamento, de conciliação, se avançou. Tivemos a primeira mulher indígena advogada, tivemos a primeira mulher indígena parlamentar. A cada dia que passa, as nossas organizações elas se fortalecem. Ao longo dessas décadas, o avanço de não usar mais a bordona e sim a caneta, porque hoje nós temos homens e mulheres formadas, uma juventude que luta pelo que ela acredita. E uma das grandes lutas foi nós, os povos indígenas, nós termos a consciência e nos empoderarmos cada vez mais, que é através de uma universidade também que nós conquistamos esses espaços. Então, houve sim um avanço, né? Se tem retrocesso, são por conta daqueles que criaram leis e eles não sabem mais o que fazer com as leis. Mas nós, povos indígenas, nós do movimento indígena, nós das organizações indígenas, estamos muito mais empoderados. Por quê? Porque a partir do momento que nós elegemos uma deputada federal, é porque nós temos entendimento que a política pública também, aliás, a política partidária também, ela move as políticas públicas. Então, há esse entendimento. E quando você pensa assim para o futuro, quais você acha que são os principais desafios das mulheres indígenas no período próximo? Como é que você vê os próximos anos nessa luta das mulheres indígenas? Ela continuar assegurando, de fato, o espaço aonde ela quer ocupar. E não é somente por ocupar, é porque tem definições de metas. A meta é nós mantermos os nossos territórios vivos, porque quando se tem um marco temporal,
ele, de certa forma, ele quer influenciar em tirar os nossos direitos que estão garantidos há séculos. Não é a partir de 88, é a partir do momento que nós, povos indígenas, existimos dentro dos nossos territórios e ocupamos ele e fazemos valer os nossos direitos. A Constituição foi um passo também dado pelas nossas organizações indígenas, por nossas lideranças indígenas. E hoje, nós, mulheres indígenas, ocupamos esse espaço para assegurar esse futuro. E esse futuro também é de hoje, é de agora, porque senão as nossas próximas gerações, elas não terão uma água de qualidade, uma terra que possa se plantar, porque não é o agronegócio que sustenta as nossas mesas, e sim aqueles pequenos agricultores familiar que sustenta a mesa dos brasileiros aqui dentro dessa terra sagrada que se chama Brasil. E você estava falando há pouco, antes da gente começar a nossa gravação, que a sua organização ela sofreu um corte de verba. Você gostaria de contar um pouco o que aconteceu aqui, para quem está nos assistindo? O que aconteceu foi o seguinte, que atinge a nós quando um governo, né, dos Estados Unidos assume e faz esse corte com os nossos apoiadores. O que nós tínhamos de apoio, que era movimentado para o desenvolvimento sustentável dos nossos territórios, para assegurar atividades dentro dos nossos territórios, isso foi cortado, né? Então, com a chegada do presidente Trump, ele deu um corte no orçamento das nossas organizações que são apoiadas por organizações como a USAID, né? Como a CT Brasil. Então, foram cortes que atingem nós aqui dentro. Hoje, eu preciso levar 47 mulheres com o apoio dos nossos apoiadores, das nossas organizações que nos apoiam. E esse corte, ele afetou. E agora nós estamos aqui buscando como fazer para que aconteça de fato essa eletiva dentro de Brasília, a qual nos comprometemos junto com as nossas organizações que essa eletiva iria acontecer agora no mês de abril, né, dentro de uma ATL. E a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, Thelma. Tem algum assunto que você considera importante, urgente para os povos indígenas, para as mulheres, que você gostaria de abordar ainda? Aí você fica à vontade para falar e para se despedir das pessoas que nos assistem. Eu acredito que nós precisamos, de fato, ver quem são os nossos que sobem no palanque da democracia, a tal falar da democracia, para nos defender. De fato, esses que sobem no palanque da democracia, eles estão nos defendendo ou eles estão impondo regras a partir do momento que se cria leis? Essas leis são favoráveis aos povos indígenas, como nós temos aí o marco temporal, que foi posto por parlamentares. O que nós precisamos são parlamentares comprometidos não só com a causa indígena, mas em defesa de um planeta que precisa ser cuidado. Até quando nós teremos uma água potável? Até quando a elite vai tomar água mineral? Então, nós precisamos, de fato, continuar ecoando as nossas vozes. As organizações indígenas, elas precisam estar unidas cada vez mais. E nós, seres humanos, precisamos saber
Que planeta que nós deixaremos para as nossas próximas gerações? É isso, querida. Muito obrigada, Thelma. Eu agradeço muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite e agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. Nosso programa fica por aqui.